Seu novo nome é Brana, e só foi revelado para o eleito a quem ele ama. Seu novo nome é grande, seu nome tem poder. Seu novo nome é dado somente ao eleito depois que vence. E tem HM, o novo nome seu, e com HM o teu novo nome também é o meu. Seu novo nome é grande, seu nome tem poder. Seu novo nome é dado somente ao eleito depois que vencer. Amém. 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 Só uma observaçãozinha assim que eu vi, né? Eu acho que eu nem comentei com o senhor. Um irmão passou na casa de outros irmãos por aí, falando, né, que João é o irmão Brana, né? João é o irmão Brana. Então, o irmão que recebeu a visita do irmão, é bom saber disso. Você viu por que ele não sabe quem é João? Ele nem na reunião não vem, né? Não vem nos cultos, não assiste os cultos. Então ele está perdido, é um homem perdido. O irmão Brana disse que ele fica selvagem, né? Fica indomável, né? Então, irmão, se você estiver nos ouvindo, venha ver, né? Vem e veja, né? Aqui está o homem que manifesta o ministério de João. Apocalipse capítulo 10, verso 8 ao 11. Não é o irmão Brana, é nós. Somos cada um de nós representados pelo pastor Osmar Rodrigues Costa. Isso aí, você está equivocado. Irmãos. Bom, eu não quero comentar muito, eu quero apenas falar um pouquinho, certo? Muito bom estar com vocês. Eu creio que Deus tem algo para nós em cada reunião, se nós estivermos prontos para receber o que Ele tem para nós. Amém? Amós capítulo 3, versos 7 e 8. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Grande Criador, pedimos que mais uma vez o Senhor nos dê graça para poder nos esconder atrás desta cruz e atrás desta mensagem e atrás desta revelação, e que apareça o Senhor, sua manifestação para nossas vidas, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Olha, sentar-nos.
olhando para a promessa, conhecemos que nenhum de nós pode tomar o lugar do outro. E cada um de nós temos um trabalho a fazer que não atrapalha o outro. E que nenhum de nós, por maior que seja o trabalho, é maior que o outro. Somos todos iguais. O problema é que muitas vezes a gente quer igualar com outra pessoa. E aí a gente sai do lugar da gente. Você não tem que pensar nisso, você tem que fazer aquilo pelo qual Deus tem te chamado e determinado para isso. Para ajuntar um povo como vocês aqui. Tem que ter ministério local para esse fim. Por isso vocês estão aqui. Pode ter um de outra congregação, pode ter um do pastor Gedielson, do pastor Evair, do pastor Osmar, do pastor Josué, mas há uma unidade nossa que quando nós chegamos aqui, nenhum é maior que o outro. Eu falei para o pastor Mendes tomar a frente, porque nós estamos na igreja dele. E na igreja dele, ele é que governa. Mas ele quis ficar quietinho de lado. Ele gosta de passar para os outros. Isto é uma identificação de uma pessoa despreocupada, que é muito bom. Não está preocupado se fala, se fica na frente, mas que o trabalho está feito. Precisa de alguma coisa, precisa de nós falarmos alguma coisa, é só olhar para vocês. Vocês não vêm aqui por minha causa. Eu posso ter começado isso lá atrás, mas hoje vocês vêm porque vocês têm um ministério, vocês têm pastores aqui no norte, e que crê da mesma forma que a gente crê. E estamos todos unidos e todos seguros naquilo que nós pregamos e naquilo que cremos. E não viemos aqui para tomar o lugar de ninguém, certo? E nem viemos aqui para poder passar ciúme um no outro. Nós viemos aqui porque é um prazer estar aqui enquanto eu estou podendo vir. O Zano vai batendo nas costas, né? E a gente vai cansando, se torna mais complicado. Mas eu queria que entre vocês mesmos, vocês fizessem um bom companheirismo e tivessem uma boa unidade e que não tivesse nenhuma pretensão de ser alguma coisa. Que a coisa melhor que tem quando você vem, não pretende ser. Você é o que é. E aí todos podem reunir e Deus operar. Eu não quero que vocês, quando venham e vocês falem em João, vocês olhem para uma pessoa, vocês têm que saber que é João. Ainda bem que eu chamo Osmar. Mas quando falo em João, aí vocês olhem para o pastor João Bispo. Falou em João. Mas a questão, eu estou apenas dando uma palavrinha, isso daqui, meus irmãos, é um ministério. E você é esse ministério. Não tem ninguém maior na terra do que a esposa de Cristo hoje. Não teve ninguém na terra maior do que Cristo, que veio ontem na América do Norte. Nunca teve ninguém maior que ele. E agora ele dá oportunidade para uma manifestação. Ele veio na terra, não tinha ninguém maior que Jesus. Contudo, chamaram ele até de demônio, diabo, o maioral dos demônios, Beelzebu. E aquilo não o diminuiu, não mudou
a fé dele, a concepção dele. Não mudou de pai, porque ele continuou ainda dizendo: quem me vê a mim, vê o Pai. E mesmo que eles falavam outra coisa e pensavam outra coisa dele, mas aquilo nunca o atrapalhou. Então estas coisas não podem nos atrapalhar. O que as pessoas falam de nós é porque elas têm ciúme de nós. Muitas vezes as pessoas falam porque elas queriam ser como nós, e não pode. E a gente não pode ser como elas também. Elas têm seu movimento, seu trabalho, eles têm aí suas igrejas todas superlotadas. Eu vejo com um ministério tão pequeno em Franca, pouca gente, e eu admiro vocês, eu admiro quando eu cheguei e vi essa igreja cheia, eu admiro até as denominações. Eles têm seu trabalho, seu meio de ajuntar gente. Alguém pode dizer, mas aquilo é falso. Mas cada um está lutando com o que tem para servir a Deus, porque não enxerga nada mais. Você está aqui porque você enxergou alguma coisa. Alguma coisa que o mundo inteiro não enxerga. Aí você diz, eu sou um desgraçado. Se a pessoa vê um desgraçado, que é um miserável, enxergar o que a gente enxerga, então não sou desgraçado mais. Porque eu estou vendo, você está vendo. Então vamos simplesmente notar que ninguém pode tomar o lugar de outra pessoa. Não existe nenhum homem que vem na terra que tome o lugar de William Branham. Não tem jeito. William Branham foi Deus encarnado. Deus estava em novo nome em William Branham. Quem pode ser maior que ele? Quem pode ser e ter um ministério maior do que teve William Branham, com um ministério local pequeno, mas um ministério mundial grande? Olha quanta gente hoje que ainda professa a fé em William Branham. Alguém diz, a minha fé é em Jesus Cristo, mas se você soubesse onde Jesus Cristo estava, você mudaria. A gente tem que saber onde que é que ele esteve, para a gente mudar a fé, que o próprio Jesus escolheu um tabernáculo. Assim como Deus escolheu um tabernáculo e eles chamaram ele de Beuzebu, mas eles não sabiam que Deus tinha o prazer de estar naquele corpo. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E os outros falando mal dele, e o pai dizendo assim, esse corpo é meu, nesse corpo eu tenho prazer. Se eles pudessem perceber que nos Estados Unidos houve um homem desta forma, que o próprio Jesus Cristo tinha o prazer de dizer, aqui nesse homem está o meu novo nome. Não tem outro homem. Tinha um Gran, com 6 letras, um bom evangelista, mas Deus não estava encarnado ali. Mas tinha um pequeno camponês Bran, que Deus estava encarnado nele. Ninguém muda isso. Nenhum de nós tem um ministério que supere a Jesus Cristo e que supere a Jesus Cristo com um novo nome. É como você não pode tirar Jesus de cena, você não pode tirar Brana de cena. Se qualquer dia você pensar em tirar Jesus de cena, você está errada, você está errado. Porque Jesus é Deus. É o corpo no qual o Pai, o Espírito, o invisível, se aprouve habitar.
Então você não pode desprezar a Jesus. Você não pode desprezar Jesus e amar mais a Brana. Oh, se eu pudesse colocar em vocês a fé que eu tenho, e através dessas pregações, se isso pudesse entrar em você, você chegaria aqui sabendo que é um só, que Deus operou no passado, Deus operou em Jesus, Jesus operou na igreja, aí Jesus reencarnou em Brana, e Deus agora, através da mensagem de William Brana, encarna em nós. Não temos nada melhor, mas nós temos o grande Deus sempre usando corpos, tomando pessoas. Se você quiser ser usado e usada por Deus, seja humilde, seja simples. Simples não é vestir roupa furada, rota, um sapatão furado, é simples. Uma roupa suja, isso não é simplicidade. Simplicidade é você poder ouvir a palavra de Deus e se dobrar àquela palavra, e não ter a intenção de ser melhor ou maior que ninguém, e você respeitar a posição da outra pessoa. Muitos no lar não respeitam a posição do patriarca, do pai de família. Eles estão enganados e entristecendo a Deus. As filhas não respeitam a mãe, estão desagradando a Deus também. Os membros querem ser melhor e maior que o pastor, ter uma mensagem que sobressaia para que o povo possa olhar para ele. Mas você tem que olhar para a promessa de Deus. Eu não tenho que fazer vocês olhar para mim, não, olhai para a promessa de Deus e creia nesta promessa, é viva esta promessa. Então você verá Deus em espírito, Deus Jesus em espírito durante 2 milênios, e agora Jesus em Brana, operando até o seu nome, e que o irmão Brana não podia dizer HM é o novo nome, ele diz HM faz parte do nome. Eu creio que a qualquer tempo que nós encontrarmos com o irmão Brana, ele não pode nos condenar por dizer que HM faz parte do nome de Deus e é do novo nome. Por quê? Porque ele sabe que no nome Jesus não tem HM, e que o tempo de Deus trabalhar com o HM foi exatamente no tempo dele, mas ele não podia falar, ele era humilde. O homem que tinha o poder que tinha, que chamava a atenção do mundo inteiro, e ser manso, humilde como ele era um homem. Mas Deus, para usar um homem, ele tem que chegar a esquecer de si mesmo, largar de seus pensamentos e deixar que Deus possa colocar seus pensamentos nele, para que a palavra possa manifestar. E o homem não é glorificado, o homem é o alvo por qual você olha, mas você tem que glorificar onde está a promessa, a palavra de Deus. Você leu na Bíblia, a mesma Bíblia que todo mundo lê, e não entende a promessa para esse dia. E você lê e entende, você lê e vê, olhando para a promessa. Eu não estou olhando para a promessa dos dias de Moisés, aquilo passou. Dos dias de Jesus passou, dos dias do irmão Brana passou. Nós estamos olhando para a promessa dos dias da esposa. Que qualidade de vida devemos ter, como devemos andar, como devemos olhar, que classe de vida devemos manifestar para as pessoas.
que elas olhem para nós e vejam que nós estamos olhando para a promessa e que somos pais firmes, as mães são firmes e fiéis. Esse daqui acho que vai a manivela. Agora esta amém. Amém, irmãos? Então, olhando para esta promessa, eu quero que vocês olhem um para o outro e vejam onde está a promessa. Talvez você olhe para cá para ver onde está a promessa. Não, olha um para o outro, porque a promessa está em você. Você é esta esposa. Você é esta que o reverencia. Reverenciar a palavra desse dia acima de qualquer coisa, porque a palavra desse dia é Deus. A palavra de ontem foi Deus ontem. Por isso ele diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você tem que ver a palavra para sempre, até um determinado tempo, porque daqui a pouco nós sairemos desta terra. Esta igreja está preparando para sair desta terra e deixar esse período para sempre e entrar na eternidade. Por isso, Bran, já quer dizer perfeito, perfeição. A eternidade está ligada a este nome. A eternidade veio ligada em 5, Jesus, agora em 7, Brana, e a esposa crê neste novo nome. Ela reverencia, não é o nome de um homem chamado William Brana, ela reverencia o nome de Deus. Ela tem que entender isso. Deus esteve numa carne, Deus operou numa carne, Deus nos deu a revelação que temos através de uma carne. Deus não usou meia dúzia de homens, Deus usou um homem. E hoje Deus não usa meia dúzia, Deus usa um homem, porque Ele é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo que operou com Moisés, que operou com Paulo, que operou com Brana e que está operando hoje em cada um de nós. Amém. Eu gosto muito de olhar nestas promessas e ver, notaram que as pessoas pensam da gente que a gente não é nada, e as pessoas pensam alguma coisa da gente. Se as pessoas soubessem que a gente não é nada, e só Deus que pode pensar da gente, você não sairia por aí dizendo que você é alguma coisa, ou que alguém é alguma coisa, porque é Deus que tem que pensar de mim, de você. O que Deus pensa a meu respeito, eu não quero saber o que vocês pensam a meu respeito, se sou Deus, se sou diabo, mas eu quero saber o que Deus pensa a meu respeito. Se sou um filho dele, que estou aqui para sustentar esta promessa, olhando para esta promessa, olhando para esta palavra que está cumprindo hoje, e que o nome dele é glorificado, e que cada um de nós sejamos mais simples, mais humildes, mais abençoados em casa. Toma sua posição, marido, e ame mais sua mulher. Mulher, tome sua posição e respeite mais o seu marido. Escute, igreja, você precisa saber, ter ouvido para ouvir o seu pastor, que é o seu marido. É o marido espiritual aqui da igreja, no ministério.
é o pastor. E a igreja precisa dar ouvido àquilo. Mas como muitas mulheres não dão ouvido ao marido, nós temos a mesma decadência do lado das mulheres, que é a igreja não dando ouvido ao pastor. E o pastor é um homem simples. Você não tem que endeusar o pastor, você tem que crer que ele é um homem de Deus. Irmão Brandi, se você não crê que ele é um homem de Deus, deixe-o. Você precisa crer que ele é um homem de Deus. Não importa o que aconteça, você tem que olhar que ele é um homem, que ele tem suas necessidades como homem, que ele tem seu sofrimento como homem, ele tem suas dores como homem, mas ele tem um ministério também que está olhando por você através da promessa de Deus para esse dia. Quanta gente que não pode ver isso. E eu era cego e hoje eu vejo. Você deve se alegrar por isto. Ninguém fez você ver. Eu não fiz você ver. Foi Deus quem fez você ver. O homem não faz nada mais do que falar. É Deus que tem que tomar aquelas palavras e colocá-las no coração das pessoas. Não é o pregador fala, vai ao ouvido. Mas Deus toma esta palavra que você ouve e faz ela descer 30 centímetros abaixo da cabeça, para poder cair no seu coração, e aí mostrar para você o que é esta palavra, o que é esse ministério. Então eu estou pensando, nenhum maior que o outro, ninguém toma o lugar do outro. Moisés teve o seu lugar, Josué não podia tomar o lugar de Moisés, mas ele teve o seu lugar. E assim Jesus teve o seu lugar, mas os apóstolos tiveram o seu lugar. Jesus não pôde ensinar o que os apóstolos ensinaram, ele mesmo em pessoa. Mas quando Pedro, Paulo e outros estavam abrindo a boca para pregar, aquele mesmo Jesus é que estava ali conduzindo aquelas palavras. O que ele não podia falar, como um homem que estava com eles, falou como o Espírito Santo que estava neles. A mesma coisa você vê hoje a mensagem do irmão Brana. Irmão Brana não pôde falar a terceira puxada naquele dia para ninguém. E o que o irmão Brana não pôde falar naquele dia, Deus usa o Espírito Santo que falou através de William Brana e vem e fala através de cada um de nós. E nós lemos a Bíblia, lemos a promessa de Apocalipse 10, 8 a 11, e nós cremos nessa promessa, olhando para ela e crendo. Ninguém maior, aqui não tem ninguém maior do que William Brana, e nunca terá. Agora Jesus disse assim: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará. São João 14, 12, porque vou para o Pai. Então Jesus estava dizendo que ia vir alguém que ia fazer obras maiores do que o próprio Jesus fez quando ele esteve na terra. Então não é estranho eu crer que o William Brana fez algo maior do que Jesus. Não é estranho, foi Jesus que falou. Foi Jesus que disse que viria nesses dias de Noé, nesses dias de Ló, viria o Filho do Homem. E o Filho do Homem quem era? Jesus em William Brana. Jesus num profeta. Ninguém pode ser maior, é Jesus num profeta. Porque Jesus era Filho do Homem? Porque Deus, o Pai, estava nele como profeta. E agora o William Brana, ele diz: eu não sou o Filho do Homem, e sim um Filho do Homem, porque ele queria que nós entendêssemos que o Filho do Homem estava dentro de um Filho do Homem. Jesus Cristo, o Filho do Homem, estava dentro. Eu quero que vocês caminhem a vida toda
mas nunca deixe para trás o essencial. Tem hora que você caminha, você vai até Brana e deixa Jesus de lado. Você vai até João e deixa Brana de lado. Tudo errado. Entendeu? Você não pode fazer isso. Você tem que saber que Deus está simplesmente usando o homem para que você veja a promessa dele para o dia que você vive, mas que é ele mesmo que está passando de um para o outro. Você crê que você é Deus em morfe? Ah, você crê que o pastor é, o Osmar é Deus em morfe. E você? A esposa é Deus em morfe. Ela fala o que o esposo falou. Ela não pode inventar. É como a esposa no natural. Ela só pode falar o que o marido falou. Se ela não ouviu o marido falar, então ela não fala. Mas se ela ouviu o marido falar, ela fala o que o marido falou. Irmão Brana teve esse ministério e Deus deixou esse restinho para a esposa nesse dia, para ela poder falar. E quando você fala do novo nome, do HM, você não está falando o que Brana não falou. Você está falando o que Brana falou. Quem falou que HM faz parte do nome de Deus foi William Brana. Quem diz que Brana é perfeito, perfeição, foi o esposo, foi William Brana. Foi a revelação que falou. Nós estamos falando o que o esposo falou. Olhe para a promessa e veja agora a sua posição. O que você tem que fazer? Amar a Deus, amar essa mensagem, dedicar o que você tem a Deus. Não pega essa vida infantil de só vir na igreja, ser assistente de igreja, só ver a internet. Eu escuto o culto na internet, já mudou de vida? Não, então não adiantou nada ouvir. Não adiantou nada. Você tem que olhar para a promessa e deixar que aquela promessa se materialize na sua vida. A sua fé será diferente. A sua família te verá diferente. Você não será um chato, que tem hora que a gente velho, a gente acaba sendo um ranzinza. Mas o irmão Brana disse: Senhor, não deixe que eu cele meu ministério como um velho rabugento, a esposa como uma velha ranzinza. Não deixe, porque tem hora que você está nessa condição física e você tem que saber: eu preciso de Deus para amenizar meu gênio, eu preciso de orar. Amenize teu gênio, diz o profeta, com a oração. Você é nervoso, é nervosa, é agitado, dá vontade de chutar as panelas. Amenize o teu mau gênio com a oração e o estudo da palavra de Deus. Não deixe isso de lado. Não tem coisa melhor. Se você ler a Bíblia, você vai aprender só coisa boa. Se você ler as mensagens de William Brana, só vai aprender coisa boa. Se escutar os DVD, só vai escutar coisa boa. Por que não viver bem? Por que a família não viver bem? Nós estamos ouvindo coisas que o mundo não quer ouvir. Se fosse questão deles querer ouvir, mas eles não querem. Eles querem criticar nós e estarmos ouvindo. Ouvido é meu, filho, eu escuto o que eu quero. E a fé vem por ouvir. Se eles não têm ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, então eu tenho ouvido para ouvir o que o Espírito está falando hoje. Eu não vou falar que eu tenho ouvido para ouvir o que o Espírito falou para Jesus, para Paulo, para Pedro. Não, eu quero ver, eu tenho ouvido para ouvir o que o Espírito está falando hoje. Se você não tem, você não pode ter fé. A fé vem por ouvir.
Eu não gosto de ouvir. Então você não vai ter fé. Você não vai ter fé. Se não gosta de ouvir as coisas de Deus, não vai ter fé. No tempo de ler, Deus já deixou escrito: a fé vem por ouvir. Já pensou nisso? No tempo de ler. Naquele tempo, né? Naquele tempo era cartas que Paulo mandava. Mas Deus já estava, através de Paulo, dando uma orientação para nós aqui no final. A fé não vem por ler, mas vem por ouvir. Se você não ouve a mensagem, eu leio a mensagem. O povo da própria mensagem ouve os CDs do irmão Brana, ouve as fitas do irmão Brana, mas a fé não dá para captar a mensagem do irmão Brana. Eles ouvem, mas não capta a mensagem. Todo mundo pode ouvir os selos. Quantas vezes eu li os selos antes do ano 2000? Quantas vezes eu li as eras e não soube nada? Tem o dia, tem o tempo que Deus então vivifica aquela mensagem. Sabe o que nós temos hoje? Uma mensagem que foi vivificada aqui no último tempo. William Branham não podia pregar essa mensagem. Se eles dizem que o irmão Branham era João, amém, era João. Me dá um parágrafo que o irmão Branham diz que o sétimo anjo é João. Dá um parágrafo que o irmão Branham diz que o sétimo anjo é João. Mas o irmão Branham diz: o profeta comeu o livrinho. Isso é verdade. Ele sabia, por isso ele pregou: esta noiva, ela é profeta, ela tem o assim diz o Senhor. Ela ouviu o assim diz o Senhor, ela tem isso dentro dela. Ela ouviu de quem? Eu ouvi de quem? Ouvi do profeta. Você ouviu do profeta. Deus não faz coisa alguma sem que primeiro revele o seu segredo aos profetas, seus servos. Deus não podia levar o povo no arrebatamento sem que primeiro revelasse Apocalipse 10, 8 a 11 a profeta. Ele não podia fazer isso. Para dar um arrebatamento, Deus teria que ter uma esposa na terra e que ela fosse profeta, representada por alguém aqui na própria Bíblia, que João foi apóstolo e profeta, diz o irmão Branham. Nós temos uma representação na Bíblia. Então cada um de nós, não vamos importar com o que os outros falam lá fora. Não adianta eles pensar que nós estamos aqui reunidos para consagrar um profeta. O profeta já foi consagrado. O profeta foi consagrado a Deus. Sabe que William Branham foi consagrado não somente um homem, mas ele foi consagrado a Deus. Ele diz: Deus, Jeová, está em carne aqui nesta noite. Abraão restaurado 157. Mas os americanos não viram. Jeová estava em carne quando ele estava pregando Abraão restaurado antes da abertura dos selos. E ele já estava mostrando essas coisas, mas a América não pôde ver. Damos graças a Deus, porque hoje nós podemos ver. Você não glorifica um homem, glorifica a Deus. Você não importa o que os outros falam do homem, vocês falam de Deus. É Deus que abriu nossa mente, é Deus que nos deu esse ministério. Esse ministério não é do povo da mensagem, porque irmão Branham ouviu de Deus. Não diga para ninguém. Esse ministério não é para nenhum grande homem da mensagem. Esse ministério é para a esposa, ela que dá ouvido a essa voz. Agora, irmão, não vamos só vir aqui na reunião, não, pelo amor de Deus. Não vamos só participar de reunião, voltar para casa, aquele continua do mesmo jeito, aquela ladainha do mesmo jeito, e não muda de vida. Olha, é como as pessoas ficam nas denominações, e muitos de nós na terceira puxada.
ore por mim hoje, ore por mim amanhã, a doença é a mesma. Nunca sai. Porque não há fé em quem ouve. Paulo diz, não havia fé naquele povo que ouvia a mensagem de Moisés. Deus teve que matar eles no deserto. Não havia fé. Então, por favor, você vai parar de pedir oração? Não, vai pedir oração. E eu estou te dizendo, tem coisas que é corriqueira e que você vive a vida inteira preocupado, perturbado, que os outros falam de você, que os outros dizem que você é falso profeta, que você é do diabo. Jesus foi chamado de Beelzebu e continua sendo filho de Deus do mesmo jeito. Eles podem dizer que eu sou do diabo, eu continuo sendo de Deus do mesmo jeito. Eu sei quem eu sou, eu sei das minhas obras. Eu quero que você reconheça suas obras, que as suas obras te identificam. Aí você diz, mas quando eles falam, eu sou mesmo aquilo. Então suas obras estão te identificando com o mal, porque você não mudou de vida. Ouviu a mensagem, veio à igreja, pagou seus dízimos. Muito bem, nada contra isso, mas é mudança de vida. Cadê a nossa transformação? Fala, Deus, me muda, me transforma, porque eu não quero apenas ser um crente, eu quero ser aquele que expressa a sua palavra nesse dia, que através da minha fé, das minhas palavras, da minha ação, no meu lar, no trabalho, mesmo na rua, nas lojas, onde eu estiver, que eu prove que o Senhor está em mim. Grande Criador, ajuda esta igreja e me ajuda também, Senhor, porque o Senhor não faz coisa alguma sem revelar aos seus servos os profetas. Se não tivesse nada escondido, o Senhor não precisaria do ministério da esposa nesse dia final. Mas como tinha algo escondido, o Senhor então tinha que revelar aquilo, porque é tempo de revelação. Não é tempo de mistério mais, é tempo de revelação. E agora que esse povo possa aprender mais da sua palavra, e cada um de nós, Senhor, continuarmos a profetizar, como diz a sua própria palavra. É hora de nós profetizarmos. Como nós não vamos profetizar se nós ouvimos o leão falar? Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Deus, o Senhor falou, o Senhor Jeová falou. Nos dias de William Branham, o Senhor Jeová falou. Quem não vai profetizar? A esposa tem que profetizar, porque Jeová falou. Falou, HM faz parte do nome de Deus. Jeová falou através de um profeta. O que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Jeová falou. Ajuda-nos, ó Pai, a olhar para essa promessa que o Senhor disse: vai, toma o livrinho e coma este livrinho. Ajuda esse povo, Pai, comer esta revelação. O mundo não vai comer, o povo da mensagem não vai comer, mas nós, eleitos para essa hora final, a única alimentação que temos é esta mensagem, é este livrinho. Estamos aqui para comê-lo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.